E aí eu vou chamar um cara aqui, sem mais delongas, eu atrasei muito, só 10 minutos, né, mais ou menos, né? Tá, não atrasa não, tá proibido, só eu posso. Cara, esse cara é surreal. Vou te falar, esse cara é um cara que gera oportunidade. Um dia eu estava indo para o aeroporto, dessas épocas que eu fui atender em São Paulo, um cara falou de mim na live, esse cara achou meu Instagram, deu um jeito de me ligar não sei como, achou meu telefone, me ligou, falou, bicho, eu quero conectar com você, eu quero ser seu amigo, igual você fez. Quero ser seu amigo, quero conectar com você. Sabe assim, você vê que uma pessoa está indo para um lugar, eu quero ir junto, vamos embora, vamos somar força. E ele me ligou e eu achei estranho, falei, nossa, é golpe, né? São Paulo, eu não sou acostumado com esse trem aqui, meu Deus do céu. É golpe, aqui em São Paulo é golpe. De onde você está falando, rapaz? Sou de Porto Alegre, sei o que. Eu falei, não, pelo menos é daqui, não está perto aqui, eu estou indo para Guarulhos, não tem como estar me seguindo no carro. E aí eu fiquei aquele negócio, fui criar uma amizade, fizemos um negócio junto, lançamos coisa junto. Esse cara é dono hoje de uma das maiores agências de marketing digital para dentista. Nós vamos falar de marketing digital aqui ainda, tá? Eu sei que é bicho de 7 cabeças para a maioria de vocês. É um cara que é o dono das maiores agências hoje do país, está fazendo uma revolução mesmo. Tem ministrado aulas em vários lugares. E a hora que ele se ofereceu para vir aqui, eu falei, não, cara, não estou nem acreditando. Parece que foi um anjo de Deus foi e falou que sei, porque eu estava afim, eu falei, não dou conta de pagar passagem para esse homem e tal. Ainda bem que foi ele que comprou passagem, porque eu vi um carro que acabou a gasolina. Imagina se era eu que tivesse comprado passagem, ia ter que indenizar todo mundo lá na casa dele. Mas aí, esse cara está aqui. Cara, é uma honra te receber aqui. Pedrão, vem para cá, quebra tudo. Vamos falar com essa galera sobre marketing digital. Bem-vindo a Goiânia. Gente, ó, deixa eu falar, energia alta, o aprendizado é alto. Então, coloca muita energia nessa palestra dele. Quando ele fala, levanta a mão, vocês levantam mais alto que a minha. Levanta lá em cima assim, para colocar muita energia para o aprendizado ser alto. Porque esse assunto, para vocês, eu sei que é muito difícil, tá? E o Pedrão vai deixar muito claro para vocês. Bora. Bora. Só apertar pro lado, né? Só apertar aí. Como é que vocês estão? Boa noite. Tudo bem? Primeira vez em Goiânia. Prazer imenso estar aqui com esse monte de dentista. Eu também sou dentista por formação, mas eu digo que eu sou marqueteiro por paixão. Desde quando eu estava na faculdade, eu sempre procurei fazer coisas diferentes. Eu comecei a mexer com o Instagram enquanto eu ainda estava na faculdade, sem ter o que postar, postando casos, postando aquelas coisinhas ali que a gente atende no dia a dia. E ali eu comecei a ver que tinha uma galera que já estava fazendo isso. Igual o Tiagão fala sempre muito bem, a gente tem que modelar pessoas. E eu comecei a modelar alguns dentistas na época. Na época tinha um grupo de 6 dentistas. Eles se autodenominavam como G6 Team, que era o André Kimura, o Vioto, o Rafael Puglisi, o Carlos Treza, o Carlos de Carvalho, o Renato Treza, e tem mais um que agora eu não estou lembrando o nome. Esse homem, o Edu Freitas. E eu coloquei como uma meta que eu queria pelo menos sentar para conversar com um deles antes de me formar. E o negócio foi tão doido que eu sentei com 3 deles, fiz estágio com o André Kimura e já fui na casa do Vioto conversar sem pretensão nenhuma. E o que me trouxe isso foi o digital. Foi conversar, foi mandar mensagem, mesma coisa que eu fiz com o Thiago, de ser carudo, de pegar e falar, cara, quero conhecer você, eu sou assim, eu faço isso, como é que a gente se conversa, como é que a gente se conecta. E isso começou a me abrir muitas oportunidades surreais. Como a maioria dos dentistas aqui, acredito eu não venho de uma família de dentistas. E a minha família não tinha condição de me dar uma clínica, de me dar uma oportunidade. Eu fui trabalhar numa rede de clínica populares no Rio Grande do Sul. E ali eu tentava fazer sempre algo diferente. E aí, dentro disso, eu descobri mais ainda essa paixão no digital. Eu tentava, junto com aquela realidade, usar o digital. Eu fui o primeiro dentista a ter um Instagram da própria clínica que trabalhava. Era uma franquia de 100 clínicas. A única que tinha um Instagram pessoal próprio era a minha. Em um ano que eu estava naquela clínica, o meu Instagram tinha mais seguidores do que o Instagram da matriz. Porque a gente tentava fazer coisas diferentes. Então, aquilo acendeu a luz da galera da franquia e a gente começou a entender o caminho que estava sendo seguido e como o digital ele era importante. Bom, feitas as apresentações, a gente vai falar um pouquinho sobre marketing. Tudo que eu faço hoje é marketing para dentista. Alguns dos maiores dentistas do país, eu tenho orgulho de serem meus clientes, de estar na minha carteira de clientes. Hoje a gente está presente em 18 estados com agência. Fazemos alguns lançamentos de curso online, mas o nosso foco principal é o tráfego pago. E em todas as plataformas possíveis para trazer pacientes. Mas sem mais delongas, né?
Vamos conversar um pouquinho sobre marketing, principalmente o que não te contam. O que é um marketing de sucesso? O que a gente tem que fazer? É postar antes e depois o dia inteiro? É filmar o que você está comendo? O que é um marketing de sucesso? O que a gente tem que fazer para conseguir resultado, para conseguir fazer com que os pacientes se conectem conosco? Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender, a internet, as mídias, tudo está evoluindo rápido demais. Muito mais rápido do que a gente consegue acompanhar. Eu vou fazer uma pergunta, eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão. Quem aqui está presente no Instagram? Quem tem Instagram aqui? Continue com a mão em pé, por favor, levantada. Perfeito. Quem aqui está no TikTok? Quem aqui está no YouTube? Quem aqui está no Kawaii? O que é Kawaii? Exatamente. Está vendo como é que são as coisas? Entende como que as coisas vão diminuindo à medida que a gente vai parando. Hoje a gente tem o Instagram como uma ferramenta que está todo mundo. Mas e o resto? E o que a gente chama de presença omnichannel, que é estar em todos os canais possíveis. Mas, Pedro, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que atender paciente, eu tenho que conversar com a secretária, eu tenho que fazer reunião, eu tenho que fazer gestão, eu tenho que fechar tratamento, eu tenho que correr atrás de paciente inadimplente. Eu sei. Mas hoje, o que você faz no Reels do Instagram, você replica no TikTok, você replica no YouTube Shorts. Então é mais ou menos a mesmíssima coisa que você posta em um, você replica nos outros. Então não é tão difícil estar em todas as mídias sociais. Eu tenho um grande amigo e cliente que chama Dr. Márcio Ferro. Ele é uma referência bem grande na região de São Paulo, na parte da harmonização orofacial. E hoje, o TikTok, pasmem, corresponde a 40% do faturamento da clínica dele. Eu duvido que algum de vocês aqui já está com uma presença tão massiva no TikTok. Foi uma das primeiras pessoas que eu sei que começou o TikTok logo que começou, ele já garantiu o arroba dele, já garantiu o usuário dele, e ele falou, cara, se virar, eu já estou lá. Se não virar, não tem problema. E virou 40% do faturamento, e não é um faturamento baixo. Ele deve faturar uns 150 a 200, 300 mil reais só com a harmonização, só na cadeira dele, fora os cursos que ele dá por mês. Então, 40% vindo de uma ferramenta que se chama TikTok, que é nova, que muitos dentistas não estão, ele está no Oceano Azul. Quem aqui sabe o que é o Oceano Azul? Sim. Oceano Azul, simples. Onde tem menor nível de concorrência, a gente chama de Oceano Azul. Onde tem uma concorrência muito grande, Oceano Vermelho. O que virou o Oceano Vermelho hoje? O Instagram. Todos levantaram a mão. E as mãos foram todas baixando quando a gente foi falar de TikTok, quando a gente falou de YouTube. Então, olha que doideira. Não sei se vocês sabem, mas tirando as pessoas que vivem de marketing digital, quando a gente vai para profissional, o dentista é o profissional que mais investe em tráfego. É o profissional que mais tem presença paga em mídias digitais. Nenhuma outra profissão investe tanto quanto o dentista. É surreal o que a gente está vivendo. O nosso mercado ele é competitivo. Além do dentista ser o profissional que mais investe, o Brasil é o país onde mais tem dentistas. Então a gente está num país onde mais tem dentistas, que é a profissão que mais investe no digital. Então, quando numa sala todos têm um Instagram, mas poucos têm TikTok, vocês estão deixando todos muito dinheiro na mesa. De um jeito simples. Continuando então o que a gente estava conversando. O importante é, você está realmente preparado para o mundo digital? Você sabe como é que funciona, o que tem que ser feito, o que não pode ser feito de jeito nenhum? Tudo é muito difícil. E hoje, a gente vai tentar simplificar o máximo possível. Todas as dúvidas que vocês tiverem dentro do tempo que a gente tem, por favor, perguntem. Eu estou aqui para esclarecer. E o que eu estou aqui é para servir vocês. Hoje a gente vive numa era que tudo é baseado em dados. Nós somos dados. Não existe almoço grátis. Quando você entra numa plataforma, quando você se cadastra em algum lugar, quando você marca onde você está, aqueles próprios aplicativos de reconhecimento facial, Face ID e várias outras coisas, tudo aquilo é para dados. Tudo é dado. Então, onde você faz, o que você come, o restaurante que você faz um check-in, o que você consome no seu cartão de crédito, tudo isso direciona para dados e publicidade. Então, a gente consegue atingir pessoas baseado no que ela vai fazendo. Eu vou falar aqui, talvez alguns de vocês já saibam. Existem algumas segmentações que são muito doidas quando a gente vai falar sobre tráfego pago, que eu consigo colocar, por exemplo, viajantes internacionais frequentes. Ou seja, se você costuma se marcar lugares diferentes, se você passa o cartão em países ou cidades diferentes,
Pro Facebook, pro Instagram, pro Meta, a gente consegue saber isso através da segmentação que a gente chama de viajantes internacionais frequentes. A gente tem várias outras segmentações para atingir vários tipos de público. E é muito louco como que tudo que a gente faz ali são baseado em dados. A gente consegue chegar num nível hoje que é surreal, que é o seguinte. Eles mapeiam pessoas que compram A mais B e eles sabem que essa pessoa vai sentir daqui a um tempo necessidade de comprar C. Então, eles começam a fazer publicidade antes que você perceba que tem a necessidade de comprar aquilo. Vou citar um exemplo extremamente bobo, mas que vai ser fácil de entender. Você ganhou um filho. Sua esposa está grávida. Você vai comprar fralda, você vai comprar mamadeira, você vai comprar berço. Quando você começa na fralda, o próximo passo é a mamadeira, depois é o berço, supondo, obviamente, né? Quando você está na fralda, você já está recebendo propaganda do berço. Porque o algoritmo já sabe que vai ser a sua próxima etapa de compra. É muito louco como que tudo funciona. Quando você vai, por exemplo, num site daqueles grandes de e-commerce, compra alguma coisa, deseja adicionar ao seu carrinho mais isso, portanto, o que é aquilo? É um gatilho de venda imediata, porque ele entende que vai ser a sua próxima compra. Então ele já está te mostrando o que você vai querer daqui a pouco. Então ele antecipa isso que você está fazendo. E tudo isso é baseado em dados. Então entendam que tudo o que nós fazemos, tudo o que a gente é, tudo o que a gente mexe nas redes sociais, tudo vira dado, tudo vira número, tudo vira uma informação e nós estamos sendo vigiados 24 horas por dia. Mas a boa notícia, né, é que os nossos clientes também estão sendo vigiados. Então, se a gente consegue usar os dados ao nosso favor, a gente consegue fazer com que melhore o resultado da nossa clínica, a nossa presença no digital, o nosso fortalecimento de marca, de imagem, que a gente chama de branding. Então, nós temos estratégias para conseguir melhorar isso. Mas a pergunta que a gente sempre faz quando eu começo a dar essa palestra, tá, Pedro, tudo isso que você está falando é muito lindo, é muito legal, mas eu não vivo do digital, eu sou dentista, eu sento no mocho, o que eu faço? Eu não sou igual você que tem uma agência de marketing, eu tenho uma clínica. Como que a gente aplica o marketing na odontologia? E aqui que entra o ponto mais importante. É muito simples. A maioria que está fazendo, não está fazendo certo. Então a gente consegue se diferenciar. E aqui eu vou trazer algumas estratégias que são muito importantes. Essa é uma parte extremamente teórica que eu vou tentar trazer o mais resumido possível e o mais rápido possível. Todas as pessoas que têm sucesso no digital, que têm seguidores que acompanham o conteúdo, que elas gostam de fazer e de ter produção de conteúdo, pessoas que acompanham, que seguem, que curtem, que compartilham, que consomem, que compram delas. O que elas têm em comum? Isso aqui. Todas têm uma linha de raciocínio que a gente chama de linha editorial. Isso, depois eu posso, se o Thiagão tiver um grupo com vocês, eu disponibilizo os slides para vocês poderem ver lá, que vai ser melhor. Mas a linha editorial ela é muito simples. É um conjunto de temas que vocês devem abordar e seguir. E ela é dividida de um jeito muito tranquilo. Principal e uma ou duas linhas secundárias. Vou citar um exemplo do nosso querido Thiago. Linha principal dele, hoje, a linha editorial do Thiago, é a odontologia, é a profissão. Porcelana, implante. Secundária, família, Deus e o CrossFit, que é um hobby. Que geralmente a gente traz isso para a nossa linha editorial. Por que a gente precisa disso? Nenhum paciente quer ver só o doutor fulano de tal. Ou só a doutora fulano de tal. A gente quer ver vida. E o Brasil, ele é o país que mais está na frente disso, e a culpa é da Globo. Muito louco falar isso. Mas a Globo, ela trouxe um outro nível de produção de conteúdo com as novelas. Novela da Globo, não sei se vocês sabem, mas recebe prêmios internacionais de tudo que é lugar. Porque eles trouxeram uma narrativa, uma história, um enredo que prende. Então é um tipo de produção de conteúdo que o brasileiro busca. Então o brasileiro ele não busca saber somente se você é um bom dentista, se você trabalha muito bem, somente o doutor fulano de tal. Ele quer saber o que você come, o que você veste, aonde você vai, qual que é o seu hobby, qual é o nome do seu cachorro, qual que é o nome da sua esposa, o que você faz no final de semana. E aí que entra um detalhe muito importante, a timidez. Eu recebo muitas pessoas que, além da parte da prestação de serviço de tráfego, a gente faz uma consultoria no 1 a 1 sobre marketing, sobre posicionamento, sobre branding. E nessa,
a maior dor do dentista é: eu tenho vergonha de mostrar meu rosto, tenho vergonha de começar a gravar, tenho vergonha de produzir conteúdo. E, por consequência, você tem vergonha de ter dinheiro. Porque quem faz, tem. Esse é o problema. Eu tenho um grande amigo, que é um cliente importante também, que é o André Chaves. É um cara que eu gosto muito. Eu já estou há 12 anos, que eu sou amigo dele, da época da faculdade. E a gente cuida de tudo, 100% do marketing dele. E ele começou a tentar postar conteúdo e começou a receber muito hate. Ele teve um início de depressão por causa disso, há muito tempo atrás. Só que, do mesmo jeito que ele caiu, ele se levantou. Porque ele começou a receber pacientes falando: eu te conheci através da internet, eu te vi fazendo isso, eu te vi fazendo aquilo. E hoje a galera que dava hate nele, hoje está lá seguindo e vendo o que ele faz para consumir o conteúdo e para copiar. Então, eu entendo que isso também vai acontecer com vocês. E, normalmente, aqui entra a parte que mais dói: a primeira pessoa que levanta a mão para atacar é a que está mais perto da gente. Vai ser aquela amiga de infância, é aquele colega da sala que era melhor amigo na faculdade, porque você está se destacando e ele não entende e não aceita que ele saiu exatamente do mesmo lugar que você e não está onde você está. Então é muito louco isso, que geralmente vem de tio, de tia, da pessoa que está do seu lado. Não, mas não faz isso, está virando blogueirinho. Eu ouvi isso na minha vida. Só que hoje as pessoas que zoaram, que eu lembro, a gente lembra. A gente pode não ligar, mas a gente não pode esquecer. As pessoas que zoaram hoje vêm: Pedro, me dá um desconto para fazer um marketing. Fala: pô, não dá, cara, nessa cidade eu já estou lotado. E hoje a gente consegue lembrar dessas coisas. Então lembrem sempre disso. As pessoas que são as primeiras a apontar o dedo, a cutucar a ferida, geralmente são as que estão mais perto. E é o que mais dói, que daí a gente quer parar. Mas não parem. Então, linha editorial basicamente é isso. Definam entre vocês viagem, vida, lifestyle e a profissão. Minha linha editorial no meu Instagram: primeira, sempre é marketing. É o que eu gosto, é meu hobby, é o que eu faço. Minhas linhas secundárias: família, sempre. Minha esposa, minha filha, que está com 6 meses. E comida. Eu amo, dá para perceber, um bom restaurante. Então, eu coloquei uma coisa na minha cabeça e eu lembro o dia que eu falei isso. Eu estava com 16 anos e eu falei para mim: eu vou enriquecer e eu nunca vou deixar de comer o que eu quero. Eu nunca passei fome na minha vida, mas eu já passei muita vontade. E eu falei: eu nunca vou deixar de comer o que eu quero, a partir do momento que eu tiver meu dinheiro. E eu estou tentando agora fazer o contrário, parar de comer o que eu quero. Mas tá bom, né? Uma coisa de cada vez, né? Bastidores. Bastidores é o quê? A gente tem que mostrar a sua rotina, o que você faz por trás das câmeras, digamos assim. De fato, a sua parte, o seu íntimo. Eu sei que muitas vezes não é legal, a gente não quer fazer isso, mas a gente precisa, porque a parte da sua vida real é a que comunica com a sua persona. Essa é uma fase importante para vocês gravarem. É a vida real que comunica. Pessoas se conectam com pessoas. Vou fazer uma outra pergunta, quero que vocês levantem a mão, que ela é muito séria. Quem aqui tem 2 Instagrams, um profissional e um pessoal? Escolhe um dos 2 e fecha. Foca só em um. Não existe separação. É a mesma pessoa. Então tem que ser o mesmo Instagram. De novo, as pessoas não querem ver só o Dr. Fulano. Elas querem ver o que você faz, elas querem ver o que você come e querem ver como você atende. Então, um único Instagram, tá? Se a gente puder sair daqui com uma única dica, é essa, um único Instagram. Mas, Pedro, como é que eu vou fechar? Aí eu não vou poder postar foto de biquíni. Lógico que pode, não tem problema. As pessoas vão estar com você pelo que você faz. Aí, lógico, bom senso, todo mundo tem. Bom, nem todo mundo, nem todo mundo, tem bastante gente que tem. Stories. Nos stories, você mostra quem você é. No feed, você mostra o que você faz. Então, feed é caso clínico, feed é a hora que você tem que colocar como que está sendo o seu atendimento, seu trabalho, o depoimento do seu paciente. E nos stories é quem você é a hora de fazer brincadeira, a hora de fazer enquete, é a hora de mostrar indo por crossfit. Não é, Tiagão? Eu vou chegar nessa parte ainda, vou tentar. Então, isso é o que a gente tem que fazer. Stories, usa, abusa, posta bastante, não tem medo, põe enquete, põe antes e depois, põe o que quiser. Música, enquete, stories é para isso, é para a gente abusar da ferramenta. E aí o feed, a gente tenta ser um pouco mais contido, trazer um pouco de vida, sempre fotos bonitas, com ambiente legal,
Isso é o que conecta. Pedro, eu quero postar uma foto do meu chinelo. Tudo bem, você posta, não tem problema, o Instagram é seu. Mas o que conecta de fato é mais ou menos isso. Vou tentar ser mais rápido, porque eu já estou passando no tempo. Aqui é um ponto muito importante. Marcação. Eu já tive isso, já aconteceu comigo, tá? Eu estava, no momento que eu estava postando muito pouco, e hoje o maior dentista do Brasil, tirando o Rafael Puglisi, que tem uns seguidores lá que não são muito dele, mas é o tio Paulo, ou Paulo Bonavides, não sei se alguém conhece, que é o odontopediatra. Ele é cliente e amigo meu, a gente organiza o curso online, tudo dele a partir do digital. E um dia, cara, ia fazer uns 3, 4 dias que eu não estava postando nada, a cabeça não estava boa, e ele me marcou nos stories. Receber uma marcação de um perfil de 2 milhões de seguidores não é para qualquer pessoa. E eu não estava com o perfil pronto. Eu não estava do jeito que eu falei que as pessoas tinham que estar. O que é estar com o perfil pronto? Você tem que atender o paciente. Vamos supor, você vai atender um famoso, você vai fazer o que nele? Vou fazer resina, vou fazer porcelana, vou fazer clareamento, vou fazer preenchimento. Posta no seu feed o que é aquilo antes dessa pessoa ser atendida para você. Dá algumas informações, posta um ou outro antes e depois, faz uma linha que a gente chama lá no final, que é CTA, dúvidas ou qualquer outra coisa, deixe o seu comentário abaixo, que é super simples. E aí, quando você de fato atender essa pessoa, quando ela chegar, quem os seguidores que vierem no seu perfil através dela, fulana está fazendo preenchimento lá com a doutora. Abre o perfil da doutora e vê que tem preenchimento, tem vídeo dela explicando o que é, vídeo dela passando credibilidade sobre aquilo, aí você ganha um seguidor que foi interessado naquele procedimento. O que é muito complicado? Você receber uma pessoa que você vai fazer, sei lá, preenchimento labial. Olha o seu perfil só tem foto de implante de prótese. Não conecta. Então a gente tem que tentar preparar para poder receber uma marcação. Aqui é uma ferramenta que poucos usam, destaques. Mas eu vou passar um jeito mais simples de entender. Aquele story que você falou, putz, esse aqui eu queria que guardasse. Pronto, faz um destaque. O destaque ele é importante para você guardar os melhores momentos. Para você lembrar e para quem quiser chegar ali também. É legal também para a gente ter quem sou eu, de onde eu vim, para você ter algumas informações sobre você ali. Então, como eu falei, seu perfil tem que estar pronto para as pessoas que chegarem verem conteúdo nele. O perfil não pode ser só antes e depois, não pode ser só post de agência. Eu sou uma agência, eu faço os posts, mas não pode ser só isso. Não conecta. As pessoas têm que ver mais do que isso. É legal que no meu perfil a gente fez um teste, e eu já sabia que ia dar muito melhor, mas eu quis testar. A gente fez um post muito mais informativo, interessantíssimo, sem ter foto minha e sem eu ter feito um aquecimento nos stories. A gente quis ver o resultado. E aí a gente fez no outro dia, mesmo horário, mesmo tudo, mesma métrica, inclusive era um dia que, dentro do meu perfil, dentro das minhas métricas, seria um dia pior. Só que eu coloquei uma foto minha no post, e nos stories eu fiz uma antecipação, que eu falei, quem faz resina, prepare-se, porque o mercado vai mudar. E aí um monte de gente começou, o que aconteceu, não vai dar. Eu coloquei só uma fotinho pequena assim, tráfego para resina, acabou, e uma interrogação. Quando eu fiz o post, foi um dos posts, tirando quando é família, filho e tudo mais, que teve maior número de comentários e curtidas e encaminhamentos e salvo. Porque a gente faz uma pequena mudança de ter o meu rosto e de ter feito uma antecipação nos stories. Então são pequenas coisas que a gente consegue resultado. E aqui é um ponto muito importante. Muitas vezes, eu sempre falo isso, quando eu dou palestra nos lugares que eu vou, eu olho o perfil da galera que me marcou. Nossa, todo mundo postando um monte de stories nos 3, 4 dias depois. E posta stories, e posta feed, faz coisa, e grava. Você vai ver uma semana depois, acabou, parou. Não é uma corrida de 100 metros. O marketing ele é uma maratona. Então não adianta você dar um tiro muito forte agora, postar 100 stories por dia, e fazer isso por 3, 4 dias e depois não fazer mais. Então, o que é mais importante, e é o que as pessoas mais têm resultado, é a constância do que se faz. Então, não é a velocidade que se tem, é a constância com que se faz. O importante é todo santo dia. Eu vou tentar passar um pouquinho rápido nisso, porque aqui só tem pessoas muito bem vestidas, muito elegantes. Acho que vocês devem replicar isso no consultório. Mas aqui entra uma coisa que é muito importante, que é a imagem pessoal. Que imagem vocês estão passando para o paciente de vocês? O paciente, quando chega, ele vê você bem vestido ou bem vestida, mulher de salto alto, maquiada, pronta para o atendimento. Ele vê, olha o Tiagão como atende.
na estica. Ele vê isso quando ele chega, ou ele vê um jaleco branco, sujo de revelador, cabelinho na régua, ou ele vê um jaleco branco, sujo de revelador, aquele sapato branco com o bico comido, que é da faculdade ainda. O que ele vê? Vocês entendem que é uma extensão? O Alexandre está aqui, não me deixa mentir. A gente recebeu uma dentista, ela chegou assim, eu só quero atender público premium. Eu só quero pacientes com condição de pagar. Vocês vão ser a minha 4ª agência de marketing, eu nunca consegui ter resultado e agora eu quero que seja diferente. Eu falei, demorou, vamos embora. Vamos fazer uma call então para eu entender, para a gente alinhar. Bora, vamos fazer uma call. Na call a menina estava em casa, com a cara de sono, era uma call 10 da manhã, uma cara de sono. Eu falei, não, mas está tranquilo, né? Sei lá. Começamos a conversar, cara, não sabia conversar direito, não tinha um perfil arrumado. Eu não conheço muito São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, moro no Rio Grande do Sul já há 6 anos, 7 anos, mas eu não conheço muito São Paulo capital. E aí, quando a gente foi conversando, tá, e onde fica seu consultório? Ela falou, Guaianazes. Eu não conheço, mas eu tenho gestores, tenho amigos que conhecem. Eu mandei, cara, Guaianazes, como é que é? Falei, cara, é um bairro bem ruim, perigoso. Você entra com roupa e sai sem. Aí eu falei, tá. Peguei e conversei com ela, falei, tá, mas qual que é o seu bairro? É tal. Tem foto da sua clínica? Tem um vídeo. Consegue compartilhar a tela? Consigo, compartilho a tela. Clínica extremamente simples, nada contra. Eu comecei, nossa, na clínica tinha um buraco. Mas beleza, clínica extremamente simples. Aí eu falei, doutora, se você fosse premium, se você tivesse, de fato, dinheiro para escolher o dentista que você iria no seu consultório? Ela falou, ela parou uns 3, 4 segundos, foi a Aline, inclusive. Ninguém vai se conhecer, então eu posso falar para o Alexandre. Aí ela falou, não. Aí eu falei, como é que você quer que eu traga uma pessoa que não te conhece através de marketing? O marketing, ele acende uma luz, ele joga um holofote, mas ele não faz mágica. Aí ela falou, é verdade, você tem razão. Cara, hoje ela mudou, está num consultório em Santo André. Cara, lindo consultório, fachada top. Hoje ela consegue atender o público que ela queria. Mas entende que é um conjunto de coisas. Se algum de vocês já tem agência, não consigo resultado, a agência é muito ruim. Cara, às vezes não é a agência, não. Às vezes a gente tem que olhar para nós mesmos, tá? Bom, a mensagem que a gente está passando. Esse aqui era um consultório que eu atendia, por isso que eu peguei essa imagem, era muito igual. Cara, tá tudo certo, não tem nada de errado. Só que exatamente com o mesmo valor que gastou para montar uma sala assim, você consegue montar uma sala assim. E você consegue ver na hora mais valor nisso. E não ficou mais caro. A gente só separou uma cadeira, colocou um móvelzinho padronizado, colocou ali um lugar para fazer uma negociação separada. E está tudo certo, uma coisinha mais clean, uma luz mais quente. Não foi nada de diferente. A gente não está falando de uma clínica de 3, 4, 5 milhões, que nem a do Tiagão. A gente está... Essa que ele chamou para a sociedade. Então, passei. Então isso aqui é importante, são coisas que muitas vezes são simples, que falta só um pouquinho de bom gosto, um pouquinho de um olhar mais atento e de se dedicar um pouquinho mais. Storytelling, aqui a gente vai entrar numa parte que talvez não dê tempo de falar, mas qualquer coisa a gente pode conversar numa próxima oportunidade. Aqui entra uma coisa que é muito importante, pessoas se conectam com histórias. Nós, enquanto seres humanos, nos desenvolvemos escutando histórias. Isso a gente tem muitos estudos que mostram isso, desde a época das cavernas. As pessoas se juntavam em redor de uma fogueira, faziam desenhos, todo mundo já viu, pelo menos no livro de história, que seriam os desenhos rupestres, e contavam histórias. A gente cresceu ouvindo histórias dos nossos pais, dos nossos avós, nós aprendemos através de história. A Bíblia que a gente usa em cultos, ela é uma história narrada, contada, escrita, e que alguém narra para a gente, o pastor, o padre. Então, o que acontece? O ser humano ele se desenvolveu através de escutar histórias. Então, como que a gente vai vender? Como que a gente vai conversar? Como que a gente vai fazer marketing? Contando história. Qual a história que você conta? Eu lembro que quando eu era avaliador da rede de clínica que eu trabalhava, durante um ano, eu fiquei entre os 3 primeiros, todos os meses de venda. A grande maioria das vezes, em primeiro lugar. E eu nunca coloquei um implante na minha vida e eu sempre vendi muito implante. Certo, errado, não vamos discutir aqui agora. Também não achava, mas enfim, eu sempre vendi muito. E o que eu fazia? Eu trazia uma história real da minha vida, que é a história do meu pai de ter perdido os dentes muito cedo, de ter feito implante depois de mais velho, de ter um medo absurdo de dentista. Eu trazia essa história para o meu paciente. Eu cansei de estar contando a história da minha vida, de verdade, que eu passei, que eu vi a mudança, o paciente está chorando na minha frente, eu nem falei de preço.
Só que ali ele já tinha comprado o tratamento. Então a gente sempre vai procurar uma narrativa, uma história para seguir. Dentro disso, a gente tem o que a gente chama de jornada do herói. Jornada do herói é um pouquinho delicado, mas se vocês prestarem atenção, todos os contos da Disney, quando a gente vai ver filme de herói, eles têm uma narrativa muito delicada e como ela segue uma história sempre a mesma. É uma pessoa que tem dificuldade, que ela era subjugada pelo local onde ela estava, que ninguém botava fé, e aí ela passa por desafios absurdos, e ela consegue superar esses desafios, e ela dá a volta por cima e consegue atingir o resultado. Isso é a jornada do herói. Vocês têm que tentar trazer isso para dentro da vida de vocês. Pedro, eu não tenho uma história triste, eu não tenho uma história de superação, eu ganhei tudo de mão beijada dos meus pais, minha vida é perfeita. Não tem problema nenhum. Você vai contar a sua história do seu jeito. Mas a maioria das pessoas normais e reais tiveram dificuldades e têm dificuldades. A gente tem que conectar isso com o nosso público. Eu não tenho que ficar me fazendo de coitado, é totalmente o contrário disso. Mas eu tenho que mostrar que de onde eu estava, para onde eu estou, para onde eu quero ir, é uma superação. E as pessoas gostam de histórias de superação. Então a gente tem que saber contar essas histórias, seja numa avaliação, seja com o nosso paciente, ou seja no Instagram, nos stories. Bom, como eu falei, a jornada do herói é como uma fórmula de construção de histórias, que ela envolve os leitores e os telespectadores e conecta eles com o personagem principal. Então isso é uma das coisas que é muito importante a gente tentar seguir. Nesse ponto, a gente deixa de ter somente seguidores para começar a ter admiradores, fãs do nosso trabalho, fãs do nosso perfil, pessoas que levam e carregam o nosso nome. Todos aqui eu tenho certeza que tem pelo menos um paciente que vai vir na cabeça agora, que é aquele cara que te defende, que te indica para todo mundo, que fala bem de você toda hora. É porque esse cara se conectou com você. Rapport, conexão. Quando ele chega nesse nível de conexão, não existe mais nada, ele não vai para a concorrência, ele não é só o preço mais, é todo o envolvimento na trama que já foi feito. Então isso é muito importante. Bom, como eu falei, os seus clientes vão começar a conectar verdadeiramente com vocês. Consegui, ó, junto, hein? Na mesma hora. É isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é um imenso prazer poder respondê-la. Ali está o meu @ do Instagram. Se quiser seguir, segue. Se só quiser mandar mensagem, manda. Se quiser xingar, xinga. Se quiser fazer dúvida, perguntar alguma dúvida, pergunta. Eu estou aqui só para ajudar vocês mesmo, tá bom? Gente, muito obrigado. Espero poder ter contribuído um pouquinho com vocês essa noite. Cara, o Pedrão arrebentou com esse conteúdo. Quem não segue o Pedro, já digita aí no seu Instagram.